Vida pública de João Batista. Antes do Salvador começar a pregar publicamente a sua doutrina, enviou a divina providência um homem que, pelo aspecto extraordinário e pelas exortações à penitência e ao batismo, devia atrair a atenção de todo o povo. Era João, filho de Zacarias e Isabel, de Hebrom. Para salvar o mesmo dos sicários de Herodes, por ocasião da carnificina das inocentes crianças de Belém, a mãe levara-o para o deserto, em que permaneceu até o princípio da sua vida pública. A tarefa de João Batista, como o último e maior profeta do Velho Testamento, era preparar o caminho do Salvador e, estando já no limiar do Novo Testamento, apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus, que, carregado dos pecados de todo o mundo, devia realizar a salvação do gênero humano, por seu amor e paixão. Como João cumpriu essa difícil tarefa, conta-nos intuitivamente a religiosa de Dülmen. Pouco antes de deixar o deserto do Líbano, teve João uma revelação a respeito do batismo. Voltou depois do deserto para junto dos homens, produzindo em todos uma impressão maravilhosa. Alto, emagrecido pelo jejum e pelas mortificações, mas forte, era uma figura extraordinariamente nobre, pura, simples e dominante. Pelo meio do corpo trazia cingido um pano que lhe caía até os joelhos. Vestia um manto áspero pardo, braços e peito descobertos. Vindo do deserto, começou a construir uma ponte sobre um ribeiro. Falava só de penitência e da próxima vinda do Senhor. Tinha a voz aguda como uma espada, forte e severa, mas sempre agradável. Passava por toda a parte em caminho reto. Viu correndo através de matos e desertos, tirando pedras e árvores do caminho, preparando lugares de descanso, reunindo os homens que o admiravam, buscando-os até nas cabanas, para auxiliá-lo. Caminhou ao longo do mar de Galileia, e seguindo o vale do rio Jordão, passou perto de Jerusalém, para a qual olhou com tristeza. De lá foi a sua terra e a Betsaída. Nos 3 meses antes de começar o batismo, percorreu 2 vezes o país anunciando aquele que havia de vir. Em lugares onde não havia nada que fazer, viu correr de campo em campo. Entrava pelas casas e escolas, para ensinar, reunia o povo em redor de si, nas ruas e praças públicas. Muitas vezes o vi indicar a região onde Jesus naquele momento se achava. João batizou em diversos lugares. Primeiro, perto de Ainon, na região de Salém. Depois em On, à margem ocidental do Jordão, não muito longe de Jericó. Em seguida, a leste do Jordão, algumas léguas mais para o norte do segundo lugar. Por fim, voltou a Ainon. A água de que João usava ali em Ainon para batizar era de uma lagoazinha, separada de um braço do Jordão por um pequeno dique. A pessoa que se batizava ficava entre 2 línguas de terra, com a água até a cintura. Punha-se São João numa dessas línguas, tirando água com uma taça e derramando-a sobre a cabeça do neófito. Na outra, se achava um homem já batizado, que colocava a mão sobre o ombro do que estava sendo batizado. Ao primeiro, João mesmo impusera a mão. Tendo-se João tornado afamado, no correr de algumas semanas, pela sua doutrina e pelo batismo, Herodes enviou-lhe um mensageiro, com a ordem de apresentar-se-lhe. João, porém, respondeu que tinha muito que fazer e se Herodes quisesse falar-lhe, podia vir pessoalmente. Herodes veio, de fato, a um lugar cerca de 5 léguas distante de Ainon. Chegando lá, falou-lhe João, longamente, em tom muito sério e severo. Vi que Simão, Tiago o menor, Tadeu e também André, Filipe e Levi, chamado depois Mateus, foram batizados por João. De Nazaré, Jerusalém e Hebrom, mandaram grupos inteiros de fariseus e chefes das sinagogas como mensageiros a João para interrogai-o a respeito de sua missão. Vieram também cerca de 30 soldados a João, que os repreendeu severamente, por não terem a intenção de arrepender-se. A multidão dos homens era enorme. Centenas achavam-se sentados por ali, e outras centenas chegavam continuamente para ouvir-lhe a doutrina e receber o batismo. Em Jerusalém, houve uma grande sessão do Sinédrio por causa de João.
Por 3 autoridades foram enviados 9 homens, entre os quais José de Arimateia. Deviam perguntar a João quem era ele e mandai-o vir e ordenar que viesse a Jerusalém, pois se a sua missão fosse justa e legal, ter-se-ia apresentado primeiro no templo. João deu apenas uma resposta curta e áspera. José de Arimateia recebeu o batismo. Vi João atravessar o Jordão e batizar enfermos. Depois voltou à banda oriental do rio, a Ainon. Ali apareceu um anjo que o mandou ir para o outro lado do Jordão, a um lugar perto de Jericó, pois que se aproximava aquele que havia de vir. Então levantaram João e os discípulos as tendas e cabanas do lugar de batismo em Ainon e atravessaram o rio. O segundo lugar de batismo dista cerca de 5 léguas de Jerusalém. Vieram de novo, 2 vezes, emissários do templo, fariseus, saduceus e sacerdotes a João. Disse-lhes que se levantaria entre eles um homem o qual não conheciam, que esperassem, pois em pouco viria aquele que o mandara. Eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Ele vos batizará na virtude do Espírito Santo e no fogo. O lugar onde João pregava era situado à distância, de menos de meia légua, do lugar do batismo. Ali estava ensinando quando Herodes veio pela segunda vez. João não se incomodou. Herodes tinha o desejo ilícito de casar-se com a mulher de seu irmão. Propusera, em vão, ao sinédrio, declarar lícito esse matrimônio. Temendo também a voz pública, quis apaziguar-a por uma sentença de João. Este ensinou diante dos discípulos com grande franqueza sobre o assunto a respeito do qual Herodes queria informar-se. Este mandou entregar-lhe um rolo que continha escrita a sua causa. O rolo foi posto aos pés de João, pois este não quis contaminar-se tocando-o com a mão com que batizava. Então vi Herodes, indignado, deixar o lugar com o séquito. João ensinou sobre o próximo batismo do Messias e disse que nunca o tinha visto, mas acrescentou: para vos dar testemunho dele, mostrar-vos-ei o lugar onde será batizado. Eis que as águas do Jordão se dividirão e surgirá uma ilha. No mesmo instante vi que as ondas do rio se dividiram e avistou-se uma ilhota branca. Era esse o lugar onde os filhos de Israel atravessaram o Jordão com a arca da aliança? João e os discípulos fizeram uma ponte até a ilhota. Ao lado esquerdo desta havia uma fossa, da qual subia água clara. Alguns degraus conduziam para baixo, e perto da superfície d'água jazia uma pedra sobre a qual Jesus devia permanecer durante o seu batismo. Mais uma vez vi chegar uma comissão de cerca de 20 pessoas, enviadas pelas autoridades de Jerusalém para pedir contas a João. Respondeu Ies como dantes, apelando para aquele que viria em pouco para ser batizado. Depois vi Herodes chegar até perto do lugar de batismo. Discutiu com João, que o tinha excomungado. Vieram então a João também os discípulos que Jesus despedira em Nazaré. Falaram-lhe de Jesus. Ao batizai-os, João teve a íntima certeza de que Jesus estava perto, pois o viu também numa visão. Desde então, ficou João cheio de indescritível alegria e com saudade de Jesus. Assista ao próximo vídeo, pois vamos falar sobre o batismo de Jesus e o jejum de 40 dias.